Iago Martins, do Voltemos ao Evangelho. Vamos lá. Queria agradecer ao irmão Nicodemos por estar na nossa cidade, por estar edificando a gente. E eu queria fazer uma pergunta sobre princípio regulador do culto. O senhor fez. O senhor comentou que nós só devemos adotar para o culto público aquilo que a Bíblia ensina que façamos. Eu concordo, acredito que Levíticos 10 deixa isso muito claro para a gente. Mas a questão é, até que ponto a gente tem que considerar isso? Por exemplo, o senhor comentou que é contra teatro. Mas se a gente considerar o teatro como um meio de ensino, que o ensino é algo que é ensinado, que é ordenado para o culto público, até onde a gente poderia considerar isso? O senhor comentou que coral, o senhor concorda com corais, mas o coral não é algo que é expressamente ordenado, mas é o meio do povo adorar a Deus. Até onde a gente pode considerar o que é válido e o que não é com base nisso? Tá certo. Essa é uma pergunta muito boa, e hoje boa parte da discussão, Iago, sobre o culto tem a ver com a questão da aplicação do chamado princípio regulador. Eu acho que a melhor maneira para a gente entrar nesse assunto é fazer uma distinção entre elementos de culto e circunstâncias do culto. Elementos de culto são aquelas atividades espirituais que Deus prescreveu para serem feitas no culto. Oração, o louvor, leitura da palavra, pregação, oferta, existe dúvida sobre isso. Bênção no final do culto, existe dúvida sobre isso. Com certeza, as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Então, estes são os elementos do culto. Há pouca divergência sobre esses elementos. Os pontos de briga são a questão das ofertas, se fazem parte do culto ou não, e a questão da bênção apostólica no final do culto. Então, a discussão sobre esses dois. Mas, no geral, os elementos são estes. Então, estes são os elementos de culto, eles fazem parte do culto. E nós não podemos acrescentar elementos, criar um novo elemento, uma nova atividade espiritual da parte do culto a Deus. Dito isso, você tem que lembrar que existem circunstâncias relacionadas com o culto a Deus que não são matéria de fé, e que não é uma questão de elemento, mas uma questão de bom senso. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas reuniões a igreja tem que ter no domingo. Diz? Por que 2? Por que não 1? Por que não 3? E também não diz qual é o horário. Por que está marcado amanhã às 9 horas? O pastor não podia marcar às 5 da manhã? Não podia marcar às 11? Então tem coisas relacionadas com o culto a Deus que são circunstanciais e que dependem do bom senso. Por que ele não vai marcar um culto às 5 horas? Porque ninguém vem, é claro. Por que 9 horas? 9 horas é um horário bom, dá tempo de você tomar café, acordar, não é isso? Então o bom senso manda que você marque 2 cultos no domingo, porque tem gente que pode vir de manhã e não pode vir à noite, tem gente que pode vir à noite, não pode vir de manhã, e tem gente que gostaria de vir 2 vezes. Então 2 é um número razoável. Mas, por exemplo, lá em São Paulo, onde o trânsito é muito complicado, já tem igrejas que seguem o modelo coreano. Começa às 9 da manhã, fazem o culto, fazem escola dominical, fazem o culto, começam às 10, chegam para o café da manhã, às 9, 10 começa o culto, meio-dia eles param para almoçar, almoçam juntos, ninguém vai para casa, e de tarde tem escola dominical, acaba às 3 horas. Então, de 10 às 3 eles estão na igreja e fazem tudo, cabelo, barba e bigode, no mesmo dia, no mesmo local. Evita problema de trânsito, de transporte, de ir e voltar 2, 3 vezes por dia para a igreja. Não é uma solução inteligente? Eu acho que é. E dependendo do lugar, é válido, porque a Bíblia não diz quantas vezes você tem que se reunir no domingo e nem qual é o horário. A Bíblia também não diz, não fala sobre data show, não fala sobre sonorização, não fala sobre que tipo de mesa, não diz se o pastor tem que usar paletó ou não paletó, embora para muita gente o quinto sola da reforma é o sola gravata, né? Aliás, é o 6º sola, né? É sola gravata. Eu não creio no sola gravata. Não creio que há um vestimento, uma vestimenta santa. Não creio nisso. Então, são coisas, mas de repente a igreja resolve que o pastor vai usar paletó e gravata como sinal de distinção e tudo bem. Não tem problema. Mas isso é uma circunstância. Coral, por exemplo. Coral é uma circunstância. Pode ter
ou pode não ter. Se não tiver coral, é culto do mesmo jeito. Se não tiver instrumento musical, o povo canta a capela, não canta? É culto do mesmo jeito. Então, instrumento de música, grupo de louvor, regente, cântico coral, isso são circunstâncias. O que são circunstâncias? São aquelas atividades paralelas que fazem com que os elementos sejam mais inteligíveis, que potenciam os elementos. Qual é a vantagem, por exemplo, do instrumento? Ajuda a igreja a cantar melhor, não ajuda? Agora pergunta, em que é que a dança ajuda? Pode ser considerada uma circunstância a dança? Não, na verdade, ela não ajuda em nada. Além de ela distrair, a mensagem que você passa por mímica, ela não ajuda você a compreender. Nada substitui uma boa explicação da Bíblia. E você dançar enquanto alguém está cantando ou enquanto alguém está pregando, isso não vai ajudar o povo a compreender. E é por isso que eu incluo nessa categoria o teatro também. O teatro, ele não torna a palavra mais inteligível. Não sou contra, por exemplo, uma igreja ter um grupo de teatro. A minha filha é líder de um grupo de teatro na minha igreja. Mas agora o que é que eles fazem? Eles se reúnem aos sábados, eles vão para a rua, evangelizar através do teatro, eles fazem festival de teatro, peças como parte da igreja, como comunidade social. Aí é diferente, eu não tenho problema, os jovens se reunirem, se quiserem inclusive fazer um concurso de dança, não tenho problema que faça isso no sábado, desde que dance as meninas de um lado e os meninos do outro. Não tenho problema com isso, sendo parte da igreja, porque a igreja ela não é só uma comunidade adoradora, não é? Ela também é uma comunidade social. Nós estamos aqui como grupo social. Então há atividades, a igreja abre uma escola, não abre? Abre um curso de corte e costura, não abre? Abre um curso de inglês. Então, ela pode ter atividades sociais, um grupo de dança, um grupo de teatro, se reúne no sábado à noite para comer pipoca, assistir um filme e fazer crítica ao filme depois. O que é que tem de mal nisso? Eu acho que, na verdade, é muito bom que a igreja faça isso. Mas culto é diferente. Não é essa a mensagem de Malaquias? O culto é regulado por outras coisas. Por isso eu acho que o teatro ele teria lugar como atividade social da igreja, mas não como parte do culto, porque não encaixa nem em elemento e nem em circunstância. Essa é a minha resposta.